E galera do Me Salva, nessa aula a gente vai resolver mais uma EDP aí. Dessa vez a gente vai estar tratando da equação de Laplace. Para tu entender bem o que é a equação de Laplace, primeiro a gente vai definir algumas coisas e a primeira delas é o operador laplaciano. O que o operador laplaciano diz? Ele é representado por esse delta virado aqui ao quadrado de uma função u que dependa de xy, por exemplo. Ele vai nos retornar a derivada segunda da função em relação a x mais a derivada segunda da função em relação a y. Se essa u, por acaso, ainda depender do z, ela vai retornar ainda o uzz. E esse aqui, então, é o operador laplaciano. Para que vai servir esse operador laplaciano? Então, ele vai servir para a gente desenvolver a equação de Laplace. A equação de Laplace é aquela equação em que o laplaciano de uma certa função u é igual a zero. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer o xx mais o yy igual a zero, para um problema de duas dimensões, xy. Então vai ser essa equação que a gente vai estar resolvendo daqui por diante. Essa equação tem bastante aplicações físicas aí. Por exemplo, a gente pode citar no fluxo de potencial elétrico e também em fluxos de calor e de temperatura, principalmente em regime permanente, ela está sempre presente. A gente vai resolver essa equação de Laplace no contexto de um problema de Dirichlet. O que é um problema de Dirichlet? Então, olha só. O problema de Dirichlet acontece quando a gente tem uma certa região do plano. Vamos supor que a gente está com uma placa que tem um formato circular assim. Essa placa aqui é feita de um material condutor de calor. E vamos supor que a gente conhece a temperatura dessa placa nos pontos da fronteira. Ou seja, aqui onde está em vermelho, existe uma função de x, y que a gente conhece, ou seja, a gente sabe como é que está se comportando a temperatura dessa placa nas extremidades. Sabendo como é que se comporta a temperatura nas extremidades, a gente vai querer determinar como é que está se comportando a temperatura no interior dessa nossa placa aqui. Então, se a gente supor que no interior dessa placa aqui, a gente tem que a equação de Laplace é válida e a gente conhece as condições de fronteira, ou seja, a gente sabe que essa parte em vermelho aqui está se comportando como uma f de xy, então a gente pode determinar a temperatura dentro dessa placa através da resolução desse problema aqui. Então vai ser basicamente isso que a gente vai estar fazendo agora quando a gente for resolver a equação de Laplace. Então esse aqui é o primeiro problema que vai aparecer para nós. A gente tem aqui então um problema de Dirichlet, representado assim. A gente tem o laplaciano igual a zero, que é a nossa equação diferencial. A gente tem algumas condições de fronteira e a gente tem aqui um D, que é a região que a gente vai definir. Então vamos pensar naquele problema da placa. Olha o que ele diz aqui, que é uma placa retangular. Por quê? Porque a gente tem o y, olha só, o x ele vai estar definido de zero até um certo ponto A, e o y ele vai estar definido de zero até um certo ponto B. Então, a nossa placa, aqui nesse plano cartesiano, ela vai estar aqui, ó, A, B, e aqui está a placa. Vamos ver o que dizem as nossas condições de fronteira. Então, olha aqui. Essa primeira aqui nos diz que u de 0 e y, ou seja, quando x é zero, quando a gente está aqui, ó, nessa borda da placa, a temperatura é sempre igual a zero. Além disso, quando a gente tem y igual a zero, ou seja, nessa borda da placa em vermelho aqui, a gente também tem a temperatura igual a zero. E em y igual a b, ou seja, nessa borda da placa, a gente também tem a temperatura igual a zero. A última condição de contorno, que é essa aqui, ó, nos diz que quando x é igual a A, ou seja, nessa borda em azul da placa aqui, a gente tem uma condição de contorno diferente de zero, é igual a uma função de y, a temperatura nessa borda da placa aqui. Então, essa aqui é a condição de contorno que está representada em azul, e essa aqui é a condição de contorno que está representada em vermelho, as três. O que a gente está querendo aqui é determinar uma u de xy que nos determine, que nos mostre como é que está se comportando a temperatura aqui no interior dessa placa, sabendo as temperaturas das bordas. Então, vamos resolver essa equação aí pelos mesmos métodos que a gente já viu, que é o método da separação de variáveis, e vai ter alguma coisinha um pouquinho diferente do que a gente viu antes. Então, vamos lá. Então, eu vou supor que a minha u de xy
é igual a uma φ de x vezes uma ψ de y. Derivando isso aqui duas vezes, então eu tenho a minha uxx como sendo a φ duas linhas de x ψ de y, e a minha uyy é a minha φ de x ψ duas linhas de y. Agora eu vou substituir esses dois valores aqui na minha equação diferencial, na minha equação de Laplace. Então, já substituindo e dividindo pelos termos e agrupando os termos em x e y, eu vou ficar com o seguinte, olha só. Então, assim, ó, normalmente, o que acontecia? Quando a gente resolvia lá por separação de variáveis, a equação da onda e a equação do calor, a gente não tinha esse sinal de menos aqui. Agora, esse sinal de menos vai fazer com que a gente tenha uma cara diferente na nossa resposta. Mas pela mesma lógica que a gente já tinha usado antes, se essa é uma função dependente de x e essa é uma função dependente de y, elas só podem ser iguais se elas forem iguais a uma constante lambda. Então, agora, eu vou quebrar esse problema aí em dois. Um problema vai ser dado em x, e o outro problema vai ser dado em y. Nota que agora no problema de y aqui, a gente tem esse sinal de menos aqui na frente. Agora, olhando para minhas condições iniciais lá, o que essa aqui diz? Essa primeira vai me dizer que o φ de zero é igual a zero. Então, vamos botar essa condição aqui. E essas duas aqui me dão informações sobre a ψ de y. Ela me diz que a ψ de zero e a ψ de b são iguais a zero. Então, agora a gente ficou com dois problemas aqui. Qual que a gente vai resolver primeiro? Vai ser esse aqui em y. Por quê? Porque a gente tem mais informações, mais condições iniciais em y. Então, vamos começar a resolver esse problema em y para ver o que vai dar. Então, a gente tinha lá ψ duas linhas de y igual a menos lambda ψ de y. Então, aqui a gente tem aqueles mesmos casos que a gente viu antes. A gente vai ter lambda menor que zero, lambda igual a zero. Nesses dois casos aqui, se tu for resolver, tu vai encontrar a solução trivial. A solução não trivial vai ser dada quando a gente tem lambda maior que zero. Nota que esse sinal de menos aqui mudou agora, porque antes, nos nossos problemas anteriores, a gente sempre tinha lambda menor que zero como sendo a solução não trivial, mas como tem esse sinal de menos, então a gente tem o lambda maior que zero. Então eu vou dizer que o meu lambda é igual a um μ ao quadrado ali. A equação característica, então, vai ficar k ao quadrado igual a menos μ ao quadrado, ou seja, k igual a mais ou menos e μ. E a gente sabe, então, que a solução do sistema, nesse caso, vai ser dada por A seno de μy mais B cosseno de μy. Agora, a gente vai usar as duas condições iniciais, que a gente tinha φ de zero igual a ψ de zero igual a ψ de B igual a zero. Então, fazendo o ψ de zero, o seno vai sumir, o cosseno vai ficar com 1, eu vou ficar com B, isso aqui é igual a zero. Então, B é igual a zero. E agora, se eu fizer o meu ψ de B, eu vou ficar com A seno de μb. Esse B aqui já foi para zero, então essa parte aqui não existe. Isso aqui tem que ser zero. Como eu não quero que o meu A seja zero, então eu preciso que o seno de μb seja igual a zero. Isso aqui vai ser verdade quando μb for um múltiplo de π. Isso aqui para n variando de 1 até o infinito. Por que não tem o zero? Porque se n é zero, o μ é zero e essa não é a nossa solução. A gente viu que o lambda tinha que ser maior que zero, portanto o μ também. Então, descoberto isso, a gente pode descobrir o μ, que vai ser então nπ sobre b. E da nossa definição do lambda lá, como o lambda era o μ ao quadrado, então eu vou ficar com o lambda igual a nπ sobre b ao quadrado. Agora que eu sei o valor de lambda, então, eu vou voltar para o meu problema em x aqui. E agora a gente tem informação suficiente para resolver esse problema em x. Vamos lá, então. Eu tenho que a φ duas linhas de x é o lambda φ
φ de x, e eu sei que o lambda é o nπ sobre b ao quadrado. Então, a equação característica aqui vai ser k ao quadrado igual a lambda, ou seja, k igual a mais ou menos a raiz do lambda, que é nπ sobre b. Portanto, a minha solução aqui nesse caso é φ de x igual a vezes e na npbx mais 1b e na menos npbx. Agora, as minhas condições de contorno, aqui, ó, φ de 0 igual a 0. Então, vamos aplicar isso nessa função aqui. Os dois e's viram 1, então eu fico com 1a mais 1b. Isso é 0, portanto, a é igual a menos b. Então, eu posso reescrever a minha φ como sendo uma constante a que multiplica e na npbx menos e na menos np sobre bx. Agora, eu vou escrever a psi de y aqui embaixo. O que a gente tinha encontrado para psi? A gente tinha encontrado uma constante vezes um seno. Então, uma outra constante, vou chamar aqui de c, vezes um seno de nπ y sobre b. Então tá, agora nota que essas duas funções estão dependendo do n. Ou seja, a gente tem aqui a minha psi-n, a φ-n, o cn e o an, que nem a gente já viu antes. O que vai acontecer? Eu ainda vou reescrever essa minha φ de x aqui. Por quê? Nota que aqui eu tenho uma subtração de duas exponenciais reais com os argumentos com sinais opostos. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso reescrever isso como seno hiperbólico desse argumento aqui. Então, a minha φn de x vai ser reescrita como an vezes 2, porque isso aqui é o seno hiperbólico vezes 2, normalmente eu teria um sobre 2 aqui. Então, 2 seno hiperbólico de npx sobre b. Nota que 2an é a mesma coisa que uma outra constante nova. Então, essas duas aqui são minhas soluções para cada n variando de 1 até infinito. Então, eu vou escrever minhas un de xy. Vai ser, eu posso integrar todas essas constantes, que eu vou chamar de cn. Eu vou ter um seno variando em y e um seno hiperbólico variando em x. A minha u, então, vai ser o somatório dessas infinitas un's. Então tá aí a minha u. O que falta agora? Falta aplicar aquela última condição de contorno lá para descobrir quanto é que valem os cn's. Então vamos fazer isso. Lembrando que a minha condição de contorno lá era a seguinte, olha aqui. U de a e y é igual a uma função f de y. Então vamos escrever isso aqui, olha só. Agora usando esse meu u aqui, ó, eu vou substituir o meu x por a nesse meu u aqui. E eu vou obter o seguinte. O somatório dos meus cn's. Agora, o meu seno hiperbólico recebe o a, então nπa sobre b, e o meu seno continua em y, nπy sobre b. Isso é igual a uma f de y. Agora, o que tu tem que notar aqui? Olha só, esse cn e esse seno hiperbólico, eles são constantes, ou seja, eles não estão dependendo nem de x e nem de y, apenas de n. Então, nota que f de y sendo igual a um somatório de umas constantes dependendo de n vezes um seno é a mesma coisa que tu representar a f de y por uma série de Fourier seno. O que isso significa? Isso significa, então, que o meu cn vezes o seno hiperbólico de nπa sobre b,
ou seja, aquelas constantes lá que estão multiplicando o seno, podem ser determinadas através daquela fórmula da série de Fourier-seno. Então, o que a gente vai ter aqui para determinar os CNs vai ser uma integral da f de y vezes um seno de nπ y sobre b. Então, a gente vai ter 2 sobre b, integral de 0 a b, vezes a f de y, vezes o seno de nπ y sobre b dy. Dessa forma, tu pode passar esse seno hiperbólico dividindo para lá e tu descobre o valor dos teus CNs aqui. Descoberto o valor dos teus CNs, tu vai voltar para a tua U de x e y que a gente tinha escrito antes, que é essa aqui. Só que dessa vez já está definido o valor do CN, portanto, o nosso problema está completo aqui. A gente conseguiu ver como é que se comporta essa temperatura na placa, tanto na direção x quanto na direção y. Então, nota que em y ela está variando senoidalmente, e em x ela está variando conforme um seno hiperbólico, que é uma soma de duas exponenciais reais aí. Então, essa aí foi a equação de Laplace. Na próxima aula, a gente vai ver algumas condições especiais dessa equação de Laplace, quando a gente tem condições de fronteira não homogênea e também quando a gente tem regiões ilimitadas, ou seja, como se fosse uma placa infinita, como é que a gente ia fazer para resolver esse problema. Era isso aí então, e até as próximas aulas.